Eu quero te contar curiosidades sobre o Canadá que muito provavelmente, se fosse no Brasil, você acharia estranho. Pois é, muita gente quando chega aqui no Canadá acaba estranhando esses costumes aqui no país e eu quero saber se você também acha essas curiosidades um pouco estranhas. Se você acompanha aqui o nosso canal, você bem sabe que vai completar 7 anos que eu não volto para o Brasil. Então, tudo que eu disser aqui, tenha em vista que, se algo mudou neste período, eu muito provavelmente não sei. E eu gostaria até que você escrevesse aqui nos comentários se algo que eu falar por aqui, neste momento agora também é normal no Brasil. Mas pelo menos quando eu morava lá em 2017, 2015, não era desse jeito. Primeiro ponto, aqui é incomum você encontrar pessoas recolhendo latinha nas ruas, sabe? Aquela pessoa que acaba realmente recolhendo os recicláveis, aí ela vai em uma determinada distribuidora, acaba trocando essas latinhas por dinheiro. Pois bem, aqui no Canadá, quem faz isso é você. Pois é, quando você vai ao mercado ou você vai em distribuidoras autorizadas, você consegue trocar as latinhas, as garrafas por dinheiro. E é muito comum que as pessoas façam isso aqui no Canadá. Todas essas latinhas que eles utilizaram para o próprio consumo, as pessoas vão guardando e quando acaba acumulando um determinado volume, elas vão para esses locais e trocam essas latinhas por dinheiro. Por quê? E aqui vem um ponto que muita gente desconhece. Você já pagou por essa latinha. Você já pagou por essa garrafa. Então o canadense muitas vezes ele tem um entendimento que ele está indo lá pegar de volta o dinheiro que ele já pagou nesta lata, nesta garrafa. Então é muito comum até os pais ensinarem os filhos sobre a reciclagem dessa forma. Então o filho vai lá guardando as latinhas, vai lá guardando as garrafas e quando é no final do mês, depois de um determinado período, eles vão até o supermercado. No supermercado tem uns locais que você acaba jogando a latinha e ele já te devolve a moeda, não é nenhuma pessoa que está recebendo aquelas latinhas, é a própria máquina que está ali e essa máquina acaba te devolvendo o dinheiro. E até uma curiosidade adicional, eu tenho uma máquina de água com gás. E essa máquina de água com gás, ela tem um cilindro. Então, por exemplo, se eu vou ao supermercado comprar um cilindro novo, ele custa um determinado valor. Agora, se eu estou indo ao supermercado levando, por exemplo, o meu cilindro vazio e querendo trocar por um novo cilindro, eu pago mais barato. Por quê? Porque eu só estarei pagando pelo gás do cilindro e não propriamente o cilindro, porque eu já paguei por ele. Então, esse é um ponto bem comum aqui no Canadá. Segundo ponto, a maioria dos postos de combustível, eles não tem frentista. Inclusive, para mim isso hoje é absolutamente normal, mas toda vez que eu acabo publicando um vídeo lá nos stories ou até mesmo aqui no YouTube, as pessoas se surpreendem. Nossa, mas não vem ninguém limpar? Na maioria das vezes, na quase totalidade dos lugares, não tem frentista. Eu já fui em 2 postos aqui no Canadá que tinham frentista, mas eram postos de cooperativas em determinadas regiões do país. Um foi na província de Saskatchewan e outro foi na província de Manitoba, que é inclusive, para quem não sabe, é o Co-op. Cheguei lá e o frentista já chega, pede quanto que você quer abastecer, fala o número, né, da bomba e você vai lá no caixa, faz o pagamento. Enquanto isso, ele até pergunta se você quer que limpe o vidro e tudo mais ou menos como eu me lembro que era no Brasil. Só que isso é muito incomum. O comum é você não ter frentista e é você que faz isso. Inclusive, do lado ali do local onde você estaciona o carro para você abastecer, tem a parte onde fica uma caixinha com um sabão, com uma escovinha, para você mesmo limpar o vidro do seu carro. Então, isto é comum aqui no Canadá. Você faz o serviço, não é aquela famosa frase que eles falam, do it yourself? Pois é justamente assim em muita coisa aqui no Canadá. Você faz mesmo o serviço. Isso agrada algumas pessoas e desagrada outras. Então, já deixa aí nos comentários o que você acha em relação a isso. Terceiro ponto,
crianças indo sozinhas para a escola. Eu até vi recentemente uma postagem de uma colega que mora na Suíça. Ela estava levantando essa questão, dizendo que lá na Suíça isso também é muito comum, inclusive é incentivado pelos pais e pelas escolas, porque isso aumenta o senso de responsabilidade da criança. E eu achei até interessante as pessoas acharem incomum as crianças irem sozinhas para as escolas, e até gerou uma certa polêmica, mas eu compreendo que, dado o cenário da segurança do Brasil, é óbvio que muitos pais vão se sentir realmente inseguros de deixarem os filhos irem sozinhos para a escola ou estarem sozinhos no ponto onde o ônibus acaba passando para levar essas crianças para a escola, aquele ônibus amarelo super famoso, né? Pois é, mas é muito comum aqui no Canadá você passar pelas ruas pela manhã. Aqui na minha região é por volta das 7 da manhã, 8 da manhã, que vários ônibus escolares estão passando e as crianças elas estão completamente sozinhas ali no ponto de ônibus. E são crianças de todas as idades. É óbvio que elas moram muito próximo, né, do ponto onde elas acabam pegando o ônibus para ir para a escola, mas mesmo assim é algo comum aqui no Canadá. Mas obviamente, se eu tivesse filhos no Brasil, no atual cenário de segurança do país, eu obviamente me sentiria completamente insegura em deixar os meus filhos em um ponto de ônibus para eles irem sozinhos para as escolas. Esse outro aqui é um fato até curioso, porque eu vi pela primeira vez em 2018, quando eu vim aqui para o Canadá para fazer um curso de inglês. Foi lá em 2018, janeiro, no auge assim do frio aqui do país. E a família que eu estava hospedada, eu fiquei numa casa de família, eles tinham como se fosse uma despensa na garagem. E ela pediu para eu buscar a manteiga e ela estava deixando a manteiga na garagem. Por quê? Porque fica tão frio do lado de fora da casa que eles utilizam como se fosse uma segunda geladeira, um segundo freezer durante o período de inverno. Então ela tinha várias estantes assim na garagem e deixava os produtos ali expostos, que inclusive, não sei se você sabe, aqui a maioria das pessoas, eles não utilizam a garagem como garagem. Eu sei que é estranho, eu também estranhei a primeira vez, mas eles deixam os carros do lado de fora das casas porque muitas vezes o carro ele não cabe na garagem. Por que o carro não cabe na garagem, Lúcia? Porque eles usam a garagem como depósito, às vezes como oficina. Meu filho, tem tanta coisa dentro daquela garagem que o carro ele acaba ficando para fora. Ponto importante também, que as garagens elas são muito pequenas. A gente precisa observar essa questão. Muita gente critica os canadenses, mas é que aqui é normal que a família tenha um carro grande e infelizmente pelo desenho das casas, da maioria das casas, isso se você não tem uma double garage, como a gente chama, que é uma garagem dupla, se for uma garagem simples, meu amigo, não cabe muita coisa lá dentro. Imagine um carro. E eles acabam utilizando esse espaço para realmente fazer de depósito. E esta família que eu acabei ficando lá em 2018 em Toronto, eles construíram realmente um depósito de alimentos, porque faz tanto frio que eles acabam realmente deixando na garagem. E ainda as pessoas naquele churrasquinho de domingo, muitas vezes você quer esfriar alguma coisa em um período rápido, a pessoa realmente coloca na neve, porque se você abre a porta da sua casa, já tem muita neve mesmo acumulada desse período de inverno. Então é comum, muito comum, as pessoas deixarem latas de Coca-Cola, lata de cerveja, vinho, coisas realmente que elas desejam esfriar do lado de fora da casa. Então, se você vê algum canadense fazendo isso, saiba que é muito comum. Uma outra curiosidade para vocês é que aqui, sim, faz muito frio no inverno. Dependendo, sempre gosto de pontuar que senão as pessoas falam, ah, Vancouver não é assim. Gente, dependendo do local que você mora no Canadá, existe uma região em particular que não faz tanto frio, mas faz frio sim, tá? Inclusive nós temos um vídeo aqui no nosso canal onde eu faço essa comparação entre o inverno nessas regiões do Canadá, entre Alberta, por exemplo, e British Columbia, para as pessoas terem uma noção. É óbvio, não é British Columbia inteira que não faz frio, não, é uma região particular de British Columbia por uma condição muito específica do clima que acaba não tendo um inverno tão rigoroso como no restante do Canadá. Então, se
se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir e, obviamente, aumentar o seu nível de conhecimento em relação ao Canadá antes de chegar aqui no país. Como eu ia dizendo, na maioria do Canadá faz muito frio, sim. E quando eu digo muito frio, é muito frio mesmo. Mas o país, ele é preparado para isso e nós que moramos aqui, nós precisamos realmente nos adequar a essa realidade. Tem inclusive vários vídeos aqui no canal que eu mostro um pouquinho como que é o inverno, como se vestir para o inverno, tem vídeo sobre tudo aqui no canal e eu já quero perguntar para você se você está inscrito por aqui. Se você ainda não é inscrito, já considere clicar no botão aqui embaixo e se inscrever por aqui, porque nós temos mais de 800 vídeos aqui no canal falando sobre absolutamente tudo em relação à vida aqui no Canadá, inclusive e principalmente sobre o frio, que é um ponto que gera muito medo nas pessoas. E quando nós falamos sobre essa curiosidade, muitas pessoas até se assustam, que realmente, por vezes, é mais frio do lado de fora aqui da casa do que no próprio freezer, no seu congelador aí da sua casa. A temperatura média aí do congelador é de cerca de menos 15 graus. Meu amigo, menos 15. Quando está menos 15, a gente está assim, ó, feliz. Porque não é tão frio assim. Menos 15 para nós já está normalizado. Porque há momentos realmente durante o inverno que acaba fazendo menos 20, menos 25. Já peguei aí sensação térmica de menos 38. Aí, meu amigão, não tem realmente como escapar. É realmente muito frio. E se você for ficar exposto por muito tempo, você realmente precisa de roupas adequadas. E o frio é realmente um tema polêmico aqui no Canadá para muitas pessoas que querem morar aqui, então eu realmente sugiro que você assista esses outros vídeos para você já ir conhecendo um pouco mais em relação ao clima aqui do Canadá. Esse outro ponto aqui, eu acho que não é nem uma curiosidade, mas sim um choque de realidade. Quando você chega aqui no país e você vê que não tem grade nas janelas, que não tem segunda porta, porque às vezes em algumas casas no Brasil a segunda porta é uma grade para realmente ninguém estourar o vidro daquela casa ou ninguém estourar a porta daquela casa, que as casas não têm muros. Tá? Então isso realmente para mim foi e continua sendo, eu sempre falo isso, que continua sendo realmente algo até harmônico para os olhos. Então o que é incomum é você realmente ver grade. Eu, por exemplo, já viajei por todo o Canadá, conheço aí mais de 200 cidades no país, eu nunca vi grade. Eu nunca vi grade. Muro eu já vi, mas sabe aqueles muros bem baixinhos? É comum até no sul do Brasil, tá? Se você é do Rio Grande do Sul, se você é de Santa Catarina, das cidades menores, é mais ou menos naquele estilo, que é um muro bem baixinho só para delimitar ali o gramado, mais ou menos assim. Então aqui no Canadá tem algumas regiões que são desta forma. Inclusive Vancouver, Victoria, eu acho que são bem parecidas com essa realidade do sul do Brasil, nesse sentido, tá? Do sentido do muro. O lugar que eu mais vi, que foi mais comum de eu ver esses muros só para delimitar, para fazer um jardim, aquela cerca viva que acaba realmente crescendo para delimitar a casa. O lugar que eu mais vi isso aqui no Canadá foi realmente ali em British Columbia, nessa região de Vancouver, de Victoria, e eu acho semelhante a como é nas cidades do interior ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, onde algumas casas acabam realmente tendo um muro baixinho. Um outro ponto que é muito comum aqui no Canadá, e se porventura você for convidado por algum canadense para você visitar a casa dele, até mesmo na sua casa, é uma questão cultural aqui no país, é a de retirar os sapatos quando você chega em casa e em alguns estabelecimentos também. Então, é comum de você ver uma bandeja logo na entrada da casa das pessoas, especialmente durante o inverno. Durante o verão eles deixam um tapetinho e você acaba trocando o calçado. Em algumas casas eles deixam até o calçado de visita, para você não ficar descalço dentro de casa. E daí você deixa o seu calçado ali nessa bandeja ou então nesse tapete e você consegue não sujar a casa com o seu calçado da rua. Mas isso é um ponto muito interessante porque no inverno isso já é muito comum, é um hábito muito comum. Você não vai chegar em casa com a bota cheia de neve, que não é só a neve, né? Dependendo de onde você anda, é o sal que vai grudando na neve. Você chega em casa, meus amigos,
fica assim uma sujeira que não tem como, é óbvio que não tem como você entrar dentro de casa, sair andando com o calçado daquele jeito. Então é muito comum aqui no Canadá você entrar nas casas e você encontrar uma bandeja. Até em clínicas, por exemplo, clínica odontológica, clínica médica, para manter o local limpo, eles acabam tendo um espaço para você trocar o calçado. Eles deixam até algumas pantufas para você colocar. Na minha academia também. Eu tenho um vídeo lá no Instagram onde eu mostro um pouco como é a minha academia e eu mostrei a área. Tem vários espaços para as pessoas colocarem as botas ali e então você troca a sua bota de inverno pelo tênis. Tem até uma placa na entrada da academia que é obrigatório você tirar a sua bota de neve e trocar pelo seu tênis. Para quê? Para manter aquele local limpo. Então, isso é muito comum aqui no Canadá. Então, essas são algumas curiosidades que eu me lembrei para fazer esse vídeo aí para vocês, porque por vezes nós estamos muito tempo aqui no Canadá e nós nos esquecemos que o que é comum para nós hoje em dia também já foi algo incomum quando nós chegamos aqui no país. E eu sei que tem muita gente vindo para o Canadá agora, muita gente chegando com a residência permanente, então conhecer esses aspectos culturais do país é muito importante. Nós temos vários vídeos aqui no canal, como eu já mencionei, contando um pouco mais sobre a vida no país. É importante que você assista para você se familiarizar. Pode ser, obviamente, que a sua experiência seja diferente, mas é interessante você conhecer outras realidades para se familiarizar cada vez mais com a realidade aqui do país. Lúcia, mas eu ainda estou na fase de pesquisa para saber se vale ou não vale a pena morar no Canadá. Se você ainda tem dúvidas em relação a essa jornada de imigração, saiba que sim, é uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. Para algumas pessoas pode ser que essa seja realmente a melhor decisão da vida, que esse caminho realmente vai valer a pena para eles, mas pode ser que não. Pode ser que essa mudança de país não faça sentido para aquela família. Pode ser que essa mudança de país não traga o resultado que essa família está esperando. Por isso, nós criamos a Jornada da Decisão. É um programa com 15 pontos que você realmente precisa prestar atenção antes de você decidir morar ou não aqui no país. Então são 15 pontos de reflexão para você sentar com a sua família e vocês conversarem em relação ao planejamento. Como que vai ser a vida de vocês em relação a esses 15 pontos que podem realmente ser um choque cultural e um choque de adaptação muito grande quando vocês realmente chegarem aqui no país. Por isso que eu recomendo que todas as pessoas façam a jornada da decisão, porque realmente é aquele ponto de virada. É quando você enxerga a realidade do país e fala, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Ou então, não. Você repensa em relação à sua mudança aqui para o Canadá e quem sabe você encontre a sua jornada de imigração de uma forma mais fácil, de uma forma que realmente vai atender a sua expectativa em outro país. Então, se você quiser entrar na jornada da decisão, eu vou deixar o link em um comentário fixado aqui embaixo. Clique e assista pelo menos a primeira aula. A primeira aula eu chamo ela de choque de realidade, porque ali você vai entender o que é de verdade a jornada de imigração. Então vou deixar o link aqui embaixo, clique, se inscreva e volta aqui para me contar o que você achou dessa sua jornada da decisão. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo leve, realmente só para trazer essas curiosidades. Se você tem até alguma sugestão de vídeos aqui para nós, um vídeo que a gente ainda não tenha feito aqui no canal, é difícil, hein? É difícil que nós temos quase 1000 vídeos aqui no nosso perfil, então tenho certeza que nós temos conteúdo sobre vários pontos acerca da jornada de imigração, mas se você tem uma recomendação para nós, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar este vídeo aqui para vocês. Já deixou o like? Deixa o like aqui para nós, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!